Irmãos e irmãs, já se perguntaram o que acontece no mundo invisível no reino espiritual? E se Deus abrisse nossos olhos para que pudéssemos ver a realidade do mundo sobrenatural? Será que veríamos os anjos de Deus defendendo e protegendo o seu povo e os demônios operando sob as ordens do diabo? Se nossos olhos espirituais fossem abertos, acredito que enxergaríamos a verdade expressa em Efésios 6, versículo 12, que nos diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta passagem lista nossos inimigos espirituais: principados, potestades, governantes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se Deus nos permitisse ver no espírito, muitos de nós ficaríamos chocados, talvez até amedrontados, ao constatar a realidade da guerra espiritual. Imagine poder sair à rua e ver o arcanjo Miguel lutando contra o príncipe da Pérsia. Imagine andar por lugares movimentados e perceber quantas pessoas estão aprisionadas e cativas por espíritos demoníacos. Creio que Deus nos protege dessa realidade, porque muitos de nós não conseguiríamos lidar com questões espirituais tão profundas. Mas o ponto que quero destacar é que, mesmo que não vejamos isso, não significa que não esteja acontecendo. Um vislumbre no espírito, como explicamos o sobrenatural? Como entendemos o reino espiritual, onde anjos e demônios coexistem? Neste vídeo, exploraremos eventos notáveis que nos permitiram vislumbrar o mundo espiritual. Não precisamos saber tudo sobre este mundo, pois Deus não revelou tudo. No entanto, Ele nos deixou pistas em Sua palavra desde o alvorecer dos tempos. A humanidade se vê cercada por violência e guerra, mas por mais devastadoras que sejam, há muito mais acontecendo que permanece completamente invisível. A Bíblia nos ensina que o que vemos não é tudo que existe. Há outro mundo inteiramente. Reconhecer a existência do reino espiritual é um passo crucial para uma vida cristã consciente, oferecendo contexto útil para atravessarmos a vida. Simplesmente saber que existe um mundo espiritual, além do que nossos olhos podem ver, já nos coloca à frente de muitos. Isso não nos torna especiais, mas sim abençoados. É uma bênção ter os olhos abertos para o que realmente acontece ao nosso redor. Efésios 6, versículo 12, reitera que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todo conflito hoje existente entre pessoas, nações ou quaisquer grupos é apenas uma pequena parte da dramática realidade. Vemos apenas uma fração do que realmente acontece. A verdade é que há um mundo espiritual que afeta a todos, conscientes ou não de sua existência. Agora vamos mergulhar em eventos notáveis que lançam luz sobre o mundo espiritual. 2 homens foram chamados à presença de Deus de maneira extraordinária: Enoque e Elias. Em Gênesis 5, versículo 24, no meio de uma genealogia, temos uma menção breve a Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou. Mais detalhes são fornecidos em Hebreus 11, versículo 5, que diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. E também Elias, o profeta, que foi levado ao céu antes de morrer uma morte natural. A Bíblia nos conta em 2 Reis 2, versículos 11 e 12. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu via isto e clamava: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Após essa nomeação, Eliseu acompanha Elias, sabendo ambos que um evento extraordinário estava prestes a acontecer. De fato, Elias é arrebatado aos céus em um carro de fogo, uma visão que Eliseu testemunha, deixando-lhe claro que estava sendo treinado por um verdadeiro homem de Deus.
Imaginem a intensidade dessa cena aqui. A partir de Enoque e Elias, homens arrebatados sobrenaturalmente deste mundo. Temos uma prévia do que todos os fiéis encontrarão um dia, a união face a face com Deus. Mesmo no Antigo Testamento, com muito menos revelação das Escrituras do que temos hoje, já havia a esperança de estar fisicamente presente com o nosso Criador. Esses eventos demonstram que nossa existência não se limita a este mundo. Num instante, podemos ser transportados para além dele. Além disso, mesmo antes desse encontro definitivo com Deus, mantemos um relacionamento real e legítimo com Ele. Agora mesmo, sem vê-lo, Ele existe, e podemos andar com Ele, agradá-lo e honrá-lo com nossas vidas, gerando resultados tangíveis e reais. Consideremos Daniel em Daniel 10. Durante um período de luto e pelo estado de seu povo com cerca de 85 anos, Daniel já havia experimentado o sobrenatural inúmeras vezes. Falou com anjos, viu visões e teve sua vida poupada por um anjo que literalmente fechou a boca dos leões. Todos esses exemplos se encaixam perfeitamente em nosso tema, mas quero focar em um aspecto diferente e talvez mais misterioso da história. Daniel, à beira do rio, encontra-se com um anjo. Embora ninguém mais o tenha visto, algo poderoso estava claramente acontecendo, a ponto de outras pessoas sentirem medo e se esconderem. A conversa que se segue é no mínimo fascinante. Em Daniel 10, versículos 12 a 14, o anjo diz a Daniel: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, porque eu tinha ficado lá com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes." Aqui vemos que desde o momento em que Daniel orou e jejuou buscando entendimento, Deus o viu e enviou o anjo como resposta às suas preces, trazendo informações que Daniel desejava desesperadamente compreender. No entanto, houve um atraso, uma força maligna e demoníaca obstruindo o caminho, referida aqui como o príncipe do reino da Pérsia. Daniel é informado de que o anjo precisa deixar e voltar à luta. É uma cena dramática de guerra total para impedir que a informação alcance Daniel. E, por extensão, todos nós que lemos essas palavras hoje. Não só isso, mas há apenas um breve momento para transmitir a mensagem antes de retornar ao combate. Essa luta entre os mensageiros de Deus e os asseclas de Satanás evidencia uma guerra espiritual entre trevas e luz. Quando a resposta de Deus parece atrasada ou algo parece estranho, pode haver muito mais acontecendo do que podemos compreender. Do ponto de vista de Daniel, ele apenas fazia sua parte, orando ao Senhor e aguardando uma resposta. Daniel, sem se dar conta, estava no centro de uma batalha que transcende a percepção humana. Em 2 Reis, se Israel está em guerra e o profeta Eliseu desempenha um papel crucial, possuindo conhecimento sobre o inimigo concedido divinamente, isso enfurece o rei da nação adversária, que decide capturar e destruir Eliseu. Quando descobrem seu paradeiro, cercam com cavalos, carros de guerra e um exército imenso. Eliseu, apesar de parecer extremamente em desvantagem, mantém-se sereno diante do perigo iminente. O servo de Eliseu, ao perceber o exército inimigo pronto para atacar, questiona temerosamente: "O que faremos agora?" Essa seria uma reação natural para qualquer um de nós. Contudo, Eliseu, mais sintonizado com as coisas de Deus, não se abala. Isso porque ele tem visão além do que é visível. Em 2 Reis 6, versículos 16 e 17, Eliseu assegura: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Após orar para que Deus abrisse os olhos de seu servo, este passa a enxergar o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, uma força invisível, mas real, garantindo-lhes proteção. Essa narrativa nos leva a refletir
sobre as vezes em que, superados pelos desafios da vida, pode parecer que estamos em desvantagem, mas na realidade temos ao nosso lado o auxílio do exército celestial de Deus. Nessas ocasiões, devemos pedir que Deus abra nossos olhos para enxergarmos além do visível, fortalecendo nossa fé. A transfiguração de Jesus é outro evento marcante, descrito em Mateus 17. Apenas alguns discípulos tiveram o privilégio de presenciar: Pedro, Tiago e João. A um monte alto, lá se transfigura diante deles, com seu rosto brilhando como o sol e suas vestes tornando-se brancas como a luz. Moisés e Elias aparecem dialogando com Jesus, reafirmando que ele é a realização de toda a Escritura. Esse momento não apenas glorifica Jesus aos olhos de seus discípulos, mas também reforça a continuidade e o cumprimento da promessa divina. A voz de Deus proclama do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Isso confirma a divindade de Jesus e sua missão redentora na terra, enquanto os discípulos temerosos recebem o conforto de Cristo, que os encoraja a não temer. A transfiguração antecipa a ressurreição e glorificação de Jesus, apontando também para a nossa futura glorificação se estivermos em Cristo. O rasgar do véu do templo, tanto física quanto espiritualmente, atualmente simboliza o acesso direto a Deus que agora temos por meio de Jesus. Essa ruptura não apenas alterou a ordem estabelecida, mas abriu um caminho para uma relação íntima e direta com o Pai. Ao refletir sobre a voz de Deus falando aos discípulos, somos lembrados de que existe uma realidade espiritual ao nosso redor, muito além do que nossos sentidos podem captar. A Bíblia nos oferece vislumbres desse mundo espiritual, convidando-nos a abrir nossos olhos e corações para a presença contínua de Deus em nossas vidas.